Buracos negros. Esses objetos, se é que podemos chamá-los assim, desafiam completamente a nossa compreensão. É algo extremamente difícil de imaginar. Os buracos negros são tão densos que impedem qualquer coisa de escapar à sua atração. Eles distorcem o espaço-tempo de maneira caótica e devastadora. Nós não sobreviveríamos. Nenhum material consegue resistir a essas forças colossais, porque a gravidade é imensamente mais poderosa. Alguns possuem uma massa de dezenas de bilhões de vezes a massa do Sol. Outros têm dimensões de centenas de bilhões de quilômetros. Eles guardam tantos mistérios que escondem em seu centro um ponto de densidade infinita, um lugar onde o tempo simplesmente para de existir. O tempo é desacelerado porque o espaço-tempo é extremamente deformado dentro de um buraco negro. As dimensões do espaço e do tempo divergem e deixam de existir. E o mais assustador de tudo isso é que nossas equações falham completamente ao tentar descrever esses fenômenos. Todas as equações da física simplesmente entram em colapso diante de grandezas como essas. Quando tentamos explicar essas regiões misteriosas, todos os nossos cálculos matemáticos convergem para um único resultado: o infinito. Quando a matéria se aproxima demais de um buraco negro, ela fica aprisionada, condenada a cair nele para sempre. É um lugar no espaço onde a gravidade é tão intensa que tudo que passa por perto não tem qualquer chance de escapar. O que são eles realmente? Eles existem de fato? Como os detectamos aqui da Terra? Como se formam e por que ainda não os compreendemos? E onde exatamente eles se encontram? São tantas perguntas que vamos responder ao longo deste documentário. Apesar da evolução extraordinária da física no último século, ainda temos enorme dificuldade em compreendê-los. E nossa compreensão se encerra na fronteira do horizonte de eventos dos buracos negros. Se podemos correr, comer e viajar, é porque vivemos em um espaço de 4 dimensões, o que chamamos de espaço-tempo. São conceitos que nos ajudam a entender como o universo funciona e quais são as leis que o governam. Os buracos negros são tão densos que impedem qualquer coisa de escapar à sua atração. Eles possuem uma gravidade tão intensa que nem mesmo a luz consegue escapar. Mas como isso é possível? Esses monstros do universo devoram tudo ao seu redor? O que poderíamos encontrar em seu interior? E qual é o maior buraco negro já descoberto no universo? Tudo começa no século XVIII, quando John Michell imaginou a existência de um objeto tão massivo no universo e tão poderoso que nada poderia escapar de sua força gravitacional, tão denso que nem mesmo a luz consegue escapar de sua atração gravitacional. Um buraco negro é essencialmente um conceito matemático, um objeto matemático em sua origem. Ele já havia sido previsto no século XVIII. Eram chamados de estrelas negras. Estamos em 1687 e um célebre astrônomo inglês chamado Isaac Newton compreende algo extraordinário. Ele observa que, se dispararmos uma bala de canhão para o alto, ela será desacelerada pela gravidade e acabará caindo de volta ao solo. Mas se for lançada com uma velocidade suficientemente alta, essa bala de canhão jamais retornaria à Terra, continuando sua trajetória rumo ao espaço. Para isso, a bala de canhão precisaria ultrapassar uma determinada velocidade, uma velocidade conhecida como velocidade de escape. A velocidade de escape é, portanto, a velocidade necessária para que um objeto se liberte da atração gravitacional de um astro, como um planeta. Foi então que John Michell começou a imaginar estrelas extremamente massivas e densas, muito mais do que o nosso Sol. Essas estrelas teriam, naturalmente, uma poderosa atração gravitacional. E o astrônomo inglês imaginou para elas uma velocidade de escape superior à velocidade da luz. Teríamos uma estrela incapaz de irradiar luz, pois ela simplesmente não conseguiria escapar. Mesmo viajando a quase 1 bilhão de quilômetros por hora, a luz seria retida pela gravidade da estrela. Eram chamadas de estrelas negras. As estrelas negras não fizeram muito sucesso na época. Pareciam absurdas, um conceito completamente infundado. Simplesmente não se acreditava que objetos tão massivos pudessem existir em nosso universo. Mas tudo mudaria quando Einstein publicou sua teoria da relatividade geral em 1915. Einstein forneceu um arcabouço matemático que nos permitiu compreender a gravidade de uma forma completamente nova, pois até então não se sabia exatamente como essa força agia. Sabia-se que ela existia. Newton afirmou que se a Lua orbitava a Terra, era graças à gravidade. E se a Terra orbitava o Sol, também era graças à gravidade. Até o simples fato de podermos caminhar sobre a Terra, pular, isso também é obra da gravidade. Mas o problema era que,
Mesmo que os cálculos e previsões fossem precisos, algo ainda faltava. Faltava a explicação, o porquê e o como. Como essa força gravitacional realmente agia. Não havia cordas ligando a Lua à Terra, nem cordas conectando a Terra ao Sol. Algo estava faltando. Como é possível que objetos massivos se atraiam mutuamente através do vazio? Foi Einstein quem trouxe a resposta. Se todos os objetos com massa no universo se atraem, é graças à gravidade. A Lua é atraída pela Terra e vice-versa. O mesmo vale para o Sol e as galáxias vizinhas em relação à nossa galáxia. Tudo isso devemos à gravidade. A gravidade é a força que explica por que um objeto atrai outro. E quanto mais denso em matéria for esse objeto, maior será sua capacidade de atrair massa. No início, a gravidade era descrita como uma força, graças a Newton. Esse físico genial desenvolveu equações que funcionam até hoje e que permitem prever o movimento dos planetas no futuro. Por exemplo, calculando a força gravitacional entre a Lua e a Terra, era possível calcular e prever com precisão seu movimento ao redor da. A Terra e o mesmo acontece com os planetas ao redor do Sol. Mas havia um problema. As equações de Newton, embora corretas, tinham seus limites e não explicavam tudo. Sabia-se como calcular essa força, mas ninguém entendia como ela agia de verdade. E por mais de 2 séculos, os cientistas não encontraram resposta para essa grande questão. Mas tudo ficou claro em 1915, quando Einstein publicou sua teoria da relatividade geral. Nessa teoria, a gravitação deixa de ser descrita como uma força e passa a ser compreendida como uma deformação geométrica do espaço-tempo. O espaço-tempo é como um tecido extremamente fino que se estende por todo o universo. Todas as estrelas, planetas, luas e asteroides estão dispostos sobre esse tecido. E assim como bolinhas de gude colocadas sobre um lençol esticado, cada objeto com massa cria uma pequena curvatura nesse tecido. Essa curvatura é justamente a causa da gravitação. Se um objeto orbita outro, é porque ele segue uma trajetória dentro da curvatura criada pelo objeto mais massivo. Então, é isso que é a gravidade. Uma deformação no tecido do espaço-tempo. Claro, a ideia do tecido é apenas uma forma de visualizar o que é o espaço-tempo. Na realidade, esse contínuo não é fisicamente real. Não existe nenhum tecido preenchendo o universo inteiro, mas é a melhor maneira de imaginá-lo. Einstein nos deu a resposta definitiva. A gravitação não é apenas uma força. Ela pode ser descrita como tal, mas é sobretudo uma consequência da deformação geométrica do contínuo espaço-tempo. E essa curvatura do espaço-tempo é criada unicamente pela presença de um objeto massivo ou de energia. Mas adivinhe o que se esconde nas equações de Einstein? Segundo a relatividade geral, poderiam existir astros extremamente massivos e densos capazes de curvar o espaço-tempo ao infinito, a tal ponto que esses astros impediriam a luz de se propagar pelo universo como faz normalmente. Eles teriam a capacidade de absorver a luz e forçá-la a convergir para o centro dessa região. Impossível para qualquer coisa ou qualquer ser dar meia volta. Mas a ideia dos buracos negros não se popularizou nessa época. Foi Karl Schwarzschild quem os encontrou ao estudar as equações da relatividade geral. Mais precisamente, ele descobriu uma espécie de limite, além do qual nada consegue escapar da gravidade do objeto. Esse limite é, na verdade, um raio, chamado de raio de Schwarzschild. Vejamos um exemplo. O raio de Schwarzschild do Sol é de apenas 3 quilômetros. Sabemos isso porque ele é determinado a partir da massa total do Sol. Portanto, se toda a matéria do Sol fosse comprimida dentro desse minúsculo raio de Schwarzschild, o Sol deixaria de ser uma estrela, pois esse astro se tornaria tão incrivelmente denso que sua velocidade de escape seria superior à velocidade da luz. Em outras palavras, formaria uma estrela negra. O raio de Schwarzschild serve então para determinar o raio de um astro em relação à sua massa, abaixo do qual, se toda a matéria fosse comprimida nesse espaço. Lá, encontraríamos uma estrela negra. Era isso que a relatividade geral previa. As equações de Einstein escondiam esse pequeno detalhe que mudou tudo. Pela primeira vez na história, uma teoria havia previsto a existência dessas estrelas negras. A questão agora era: por que existiriam astros tão sombrios? Como se formariam e qual seria sua função no universo? Infelizmente, apesar de hipóteses cada vez mais ousadas umas que as outras, foi preciso esperar quase 20 anos para obter um primeiro elemento de resposta que nos aproximaria um pouco mais da realidade. Estamos em 1939, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, e naquele ano
Foram Robert Oppenheimer e Hartland Snyder que levantaram uma hipótese fascinante. E se as estrelas negras realmente existissem? E se fossem o resultado do colapso gravitacional de uma estrela? Que entre as estrelas que vemos no céu, algumas entram em colapso sob sua própria gravidade e se condensam até atingir o famoso limite de Schwarzschild. A partir daí, veríamos a formação de um astro negro, um astro extremamente denso, concentrado em um único ponto central. Um astro de tal massa que não deixa nada escapar, nem mesmo a luz. Um astro invisível que ninguém pode ver, mas que ainda assim existe em toda parte. E chegamos ao ano de 1967. Se os buracos negros ainda não eram muito discutidos, era porque esse termo simplesmente ainda não existia. Mas foi a partir dessa data que começaríamos a ouvi-lo com frequência. E isso devemos a John Wheeler, um célebre físico teórico americano que dedicou a maior parte de sua vida ao estudo da relatividade geral e dos buracos negros. Ele foi, inclusive, um dos últimos colaboradores de Einstein e continuou após ele tentando encontrar a teoria de tudo, sem sucesso. Já se passavam quase 200 anos desde que os teóricos haviam previsto os buracos negros, mas até então, nada havia sido encontrado. Porém, a espera não seria longa. Em 1970, o satélite Uhuru observou o céu em raios-x e encontrou um objeto que chamou a atenção dos astrônomos na constelação do Cisne, uma fonte luminosa em raios-x, estranhamente muito brilhante. O que era ainda mais perturbador era que a radiação desse objeto misterioso tinha a capacidade de variar de forma extremamente rápida. Pequenas variações de luminosidade eram detectadas em questão de segundos, às vezes até milissegundos. Não havia dúvida. Havia uma atividade suspeita ao redor desse astro, e era preciso entender o que estava acontecendo. De tamanho muito reduzido, esse astro deixou os astrônomos perplexos por um bom tempo. O que seria essa fonte de raios-x a anos-luz da Terra? Para descobrir, os astrônomos decidiram analisar o movimento de uma estrela vizinha, uma estrela chamada HDE 226868. Analisando a luz e a cor dessa estrela, foi possível determinar sua massa. Ela tinha quase 30 vezes a massa do nosso Sol. Falávamos, portanto, de uma estrela muito mais massiva, muito mais quente e muito maior do que o Sol. O que também chamava a atenção era o movimento bastante peculiar que essa estrela realizava ao redor da fonte de raios-x. Com todas as informações disponíveis, os astrônomos puderam calcular a massa necessária para que um astro pudesse provocar tal efeito. Realizar tal movimento exigiria uma estrela com 30 massas solares. Na verdade, o que se tentava determinar era a massa da fonte luminosa no centro. E a conclusão foi que ela deveria ser cerca de 10 vezes superior à massa do nosso Sol. As evidências observacionais estão ali, diante dos nossos olhos. A menos que os cálculos estejam errados, existe de fato um astro visível apenas em raios-x, de tamanho minúsculo e com 10 massas solares a 6.000 anos-luz de distância. Esse astro é um buraco negro. A partir daí, as descobertas foram se sucedendo e foram encontrados buracos negros ainda maiores, batizados de buracos negros supermassivos. Eles estariam localizados no centro das galáxias, como a nossa, a Via Láctea. E então, no dia 10 de abril de 2019, chegou a data que marcaria a história para sempre. Vários observatórios espalhados pelo mundo formaram uma rede global de telescópios, observaram o céu ao mesmo tempo e coordenaram suas operações com precisão milimétrica. O maior desafio foi o clima. Era preciso que não houvesse nenhuma nuvem em nenhum dos locais. O objetivo era criar um telescópio virtual gigante do tamanho da própria Terra. Ele foi chamado de Event Horizon Telescope. Em 2019, a missão foi observar o buraco negro supermassivo M87, localizado no coração da galáxia M87, a 50 milhões de anos-luz daqui. Ao vasculhar o céu, os astrônomos obtiveram esta imagem que marcaria para sempre a história da astronomia. Era a primeira imagem de um buraco negro. Teorizada 100 anos antes, com a relatividade geral, o ciclo estava completo. Tínhamos a imagem de um buraco negro diante dos nossos olhos, e não qualquer um. Este possui cerca de 6,5 bilhões de vezes a massa do Sol. Esses imensos buracos negros não têm nada a ver com os buracos negros estelares. Eles são muito maiores e muito mais massivos.
da ordem de 1 milhão a vários bilhões de massas solares. Existe um no coração da nossa galáxia, a Via Láctea, chamado Sagitários, a estrela, e estima-se que ele tenha cerca de 4 milhões de massas solares. Por causa de sua enorme massa, esses buracos negros são também muito maiores e possuem um raio de Schwarzschild gigantesco. Por exemplo, o de M87 teria quase 120 vezes a distância entre a Terra e o Sol, ou seja, mais de 3 vezes a distância entre o Sol e Plutão, o planeta gelado situado nas profundezas do nosso sistema solar. Um buraco negro, independentemente da sua massa, continua sendo um buraco negro. E as principais diferenças entre um buraco negro supermassivo e um estelar são a massa e o tamanho. Por mais que os buracos negros supermassivos possam ter bilhões de vezes a massa do Sol, os buracos negros estelares são muito menores, e sua massa não ultrapassa algumas dezenas de massas solares. Os buracos negros estelares são, de certa forma, os irmãos menores dos buracos negros supermassivos. E essa diferença se deve principalmente à forma como cada um se origina. Os dois tipos de buraco negro têm formações completamente distintas. Os buracos negros estelares se formam a partir do colapso de uma estrela. Tudo isso sob o efeito de uma única força, a força gravitacional. O que é preciso entender é que todas as forças fundamentais do universo possuem uma força oposta, com exceção da gravidade. Existe uma carga elétrica positiva e uma carga elétrica negativa. Quando colocadas juntas, elas se anulam. Existe o polo magnético norte e o polo magnético sul, e eles também se anulam. A gravidade não tem força contrária. Ela está sempre presente, sem exceção. É por isso que, dentro de uma estrela, existe uma espécie de forno energético no centro, alimentado pela combustão nuclear, que produz energia de forma contínua. O que acontece é que a estrela se mantém em equilíbrio graças à força de radiação. Ela consome seu combustível, átomos de hidrogênio e hélio, e irradia energia para o exterior. Essa energia empurra para fora, criando um equilíbrio perfeito. Mas essa fonte de energia não é tão inesgotável quanto a gravidade. Quando a matéria que alimenta a estrela se esgota, ela entra em colapso. A supernova é exatamente o fim desse equilíbrio. Em determinado momento, a estrela consome todo o seu combustível. Não há mais nada para queimar, não há mais energia a criar, até chegar ao ferro. Nesse instante, o equilíbrio se rompe completamente e, em uma fração de segundo, ocorre a supernova. E o que resta é um corpo extremamente compacto. Pode ser uma estrela de nêutrons ou um buraco negro estelar. Após a explosão, o núcleo da estrela colapsa de forma quase instantânea sobre si mesmo. Dependendo da massa original da estrela, a gravidade que comprime esse núcleo será mais ou menos intensa. Isso pode levar à formação de uma estrela de nêutrons. Mas se o colapso for ainda mais intenso, forma-se algo ainda mais compacto, um buraco negro. E, teoricamente, não há limite para isso. Com massa suficiente, todos os princípios são superados, e o resultado é um buraco negro. Portanto, quando uma estrela massiva perde sua fonte de energia nuclear, ela colapsa ao infinito. Isso é um buraco negro de massa estelar. O espaço-tempo se curva infinitamente em um ponto de densidade extrema, e a luz simplesmente não consegue mais escapar dessa região. Um buraco negro se forma, e esses buracos negros podem ser encontrados em praticamente qualquer lugar do universo, assim como as estrelas que vemos por toda parte. Toda vez que existe uma estrela massiva em algum lugar, ela vai, inevitavelmente, morrer. Existem outros fatores físicos a considerar, como a metalicidade da estrela, mas o que realmente importa, em essência, é a massa. Se uma estrela massiva morre, ela deixa para trás um buraco negro ou uma estrela de nêutrons. E, portanto, em qualquer lugar onde exista uma estrela massiva, pode haver um buraco negro. O mais próximo de nós já observado, e do qual temos certeza, está localizado a aproximadamente 500 anos-luz daqui. Isso não significa que seja o mais próximo de todos, apenas o que foi confirmado. Toda vez que uma estrela morre, ela pode dar origem a um buraco negro. Por toda a nossa galáxia, por todo o universo, buracos negros estelares existem em abundância, todos extremamente pequenos, na ordem de poucos quilômetros, mas que condensam tanta matéria quanto vários sóis, em um espaço de apenas algumas dezenas de quilômetros, no máximo. É aí que percebemos o quão incrivelmente densos esses astros são em seu ponto central. Os buracos negros supermassivos, por sua vez, não se formam da mesma maneira.
Eles são muito maiores e muito mais massivos. E a simples morte de uma estrela jamais poderia fornecer matéria suficiente para isso. Infelizmente, até hoje, ninguém sabe ao certo como essas regiões se formam. Um dos grandes mistérios dos buracos negros supermassivos é justamente como eles crescem, como é possível que cresçam tanto. Porque o que acontece é que você vai acumulando matéria, simplesmente jogando mais e mais matéria para dentro. Mas ao fazer isso, essa matéria precisa se livrar de sua energia cinética, e é exatamente isso que gera as radiações. Assim, ao acumular matéria, você produz radiações que afetam toda a matéria ao redor. Esse processo é extremamente difícil de compreender, e na prática percebemos que seria impossível para um buraco negro atingir 10 ou 9 massas solares por esse mecanismo. Esses buracos negros são detectados nos centros das galáxias. Existe um no centro da nossa e outros nos centros das galáxias vizinhas. Mas e quanto às demais galáxias? Acredita-se que no centro de todas as galáxias, ou pelo menos das grandes galáxias, existe um buraco negro supermassivo. Supermassivo significa que ele possui uma massa de cerca de 100.000, 1 milhão de vezes ou até mais do que a massa do Sol. E esses buracos negros, se estiverem cercados de matéria suficiente, produzem quantidades enormes de raios-x. São frequentemente chamados de AGN, núcleos ativos de galáxias, fontes intensas de raios-x. E se houver matéria ao redor desses buracos negros centrais, podemos estudá-los também com instrumentos especializados. Para ter uma ideia, se você pegasse uma galáxia inteira e a reduzisse ao tamanho da Terra, o buraco negro supermassivo em seu centro seria do tamanho de uma moeda. E essa moeda exerce uma influência absurda sobre toda a galáxia, a ponto de poder destruí-la com o tempo, pois a presença de um buraco negro supermassivo aquece toda a matéria ao redor e impede que as nuvens moleculares entrem em colapso e formem novas estrelas. Entre todos os buracos negros detectados até hoje, existe um, a quase 10 bilhões de anos-luz de distância, que é o mais massivo de todo o universo conhecido. E desde sua descoberta, encontrar outro ainda mais massivo tem sido algo extremamente difícil. Esse buraco negro possui algo em torno de 66 bilhões de massas solares. É algo simplesmente colossal. O horizonte de eventos atinge 200 bilhões de quilômetros, e sua influência gravitacional é absolutamente extrema. 200 bilhões de quilômetros. Isso é várias vezes o tamanho do nosso sistema solar inteiro. Para igualar sua massa, seria necessário reunir cerca de 66 bilhões de sóis em um único lugar. Então, além de possuir densidade infinita em seu centro, esse buraco negro impede que a luz escape em um raio de quase 200 bilhões de quilômetros. Podemos verdadeiramente considerá-lo um monstro cósmico. E se ele é tão luminoso, é porque há matéria ao seu redor. Por conta de seu tamanho imenso e de sua poderosa atração gravitacional, a matéria orbita o buraco negro e gera luz. É isso que torna um buraco negro visível, entre aspas. Tomemos como exemplo a famosa foto do buraco negro M87. O que vemos aqui não é, de fato, a foto do buraco negro em si, mas sim a imagem de toda a matéria que o envolve. O buraco negro em si permanece completamente oculto. E todos já viram essa imagem icônica, a chamada foto de um buraco negro. Mas como é possível fotografar algo que, em teoria, é completamente negro? A luz não consegue escapar de um buraco negro. Eles são, por definição, invisíveis. E isso vale para qualquer comprimento de onda, raios-x, infravermelho ou ultravioleta. Um buraco negro é sempre invisível. Na verdade, o que vemos nessa foto é o disco de acreção do buraco negro. Os buracos negros, como o próprio nome sugere, não produzem nenhuma luz. Não conseguimos detectar luz diretamente, mas sabemos que eles existem, então precisamos encontrar outras formas de identificá-los. Jamais os vemos de forma direta. Os buracos negros são, essencialmente, objetos matemáticos. Em astrofísica, representam um fenômeno puro. São simplesmente gravidade e rotação. Nem todos os buracos negros podem ser detectados, pois eles não emitem absolutamente nada. Só conseguimos identificar aqueles que, por alguma razão, possuem matéria caindo em sua direção. Matéria que se aquece intensamente nesse processo. Um buraco negro interage com a matéria ao redor e, em certas condições, quando há matéria suficiente nas proximidades, essa interação se torna detectável. Para identificar um buraco negro, são necessárias interações com a matéria ao seu redor.
e essa matéria pode produzir raios X de altíssima energia. Os raios X são, portanto, uma das formas mais poderosas de detectar buracos negros. M87 é um buraco negro, portanto, invisível. Existem vários métodos para detectá-los, e um deles envolve a observação direta. Mas observar um buraco negro não faz muito sentido na prática. Se são invisíveis, simplesmente não podem ser observados. Eles absorvem a luz ao invés de emiti-la. Então, como é possível observar alguns deles com telescópios de raios X? A resposta está justamente no disco de acreção do buraco negro. Um disco de acreção é um imenso disco de matéria que orbita ao redor do buraco negro. Ao girar, essa matéria sofre fricção intensa, aquece cada vez mais e começa a emitir radiação. Mas não qualquer radiação, uma radiação extremamente intensa e energética, que se manifesta na forma de raios X. Essa matéria é composta principalmente de hidrogênio e hélio, com alguns metais. Em astrofísica, chamamos de metais tudo que é mais pesado que o hélio, como carbono, nitrogênio e oxigênio. São átomos ionizados, o que chamamos de plasma, um gás de partículas carregadas. A acreção ocorre quando matéria é transferida de outro objeto ou do ambiente para um objeto central. É justamente essa emissão de luz extremamente energética que cria o brilho luminoso ao redor do buraco negro, visível em raios X. É por isso que um buraco negro pode ser detectado. Se ele possui um disco de acreção, ao observá-lo em raios X, sua emissão de luz intensa se torna reveladora. Os buracos negros possuem uma atração gravitacional devastadora. E é exatamente isso que faz com que qualquer matéria nas proximidades seja irresistivelmente atraída em sua direção. Pode ser estrelas, planetas, cometas ou simplesmente gás. Essa matéria primeiro ganha velocidade e se aproxima, passando a orbitar ao redor do buraco negro. Um disco de acreção se forma porque não é possível cair diretamente no objeto, como um buraco negro, pois existe um princípio fundamental chamado conservação do momento angular. E com o passar do tempo, a matéria e os astros que orbitam ao redor do buraco negro são cada vez mais atraídos e se aproximam. Ao se aproximar, os astros se despedaçam em fragmentos cada vez menores, tornando-se progressivamente mais finos, até se transformarem completamente em gás. Esse gás continua girando ao redor do buraco negro e vai se aquecendo cada vez mais. O disco de acreção que se forma atinge temperaturas altíssimas, de milhões ou até dezenas de milhões de graus, e é exatamente isso que emite raios X, uma luz de altíssima energia. Toda essa matéria se transforma em plasma com o calor crescente, estimado em vários milhões de graus Celsius. A velocidade de rotação aumenta, e o calor também, gerando emissões de radiação intensa. No final, observamos a formação do que chamamos de disco de acreção. Em seguida, a matéria acaba cruzando a fronteira de não retorno do buraco negro, além da qual absolutamente nada consegue escapar, sendo forçada a cair em direção ao centro do buraco negro. Isso vale para todos os buracos negros. Os buracos negros supermassivos formam um disco de acreção sempre que há estrelas ou outros materiais nas proximidades. Para os buracos negros estelares, isso também pode acontecer, mas existe um fenômeno muito comum observado nos sistemas binários. Imagine duas estrelas girando uma ao redor da outra. Chamamos esse tipo de sistema binário. E esses sistemas não são raros em nossa galáxia ou no universo. Na verdade, existem mais estrelas vivendo em pares do que estrelas solitárias. O Sol, por exemplo, é uma estrela solitária, solteira aos olhos do universo. Mas nos sistemas binários, acontece de uma das duas estrelas chegar ao fim de sua vida. E o que acontece com a estrela que lhe servia de parceira? Ela pode capturar a matéria dessa estrela morta, fazendo com que esse gás caia em direção ao buraco negro e, por causa da força gravitacional, comece a girar em velocidades vertiginosas. Portanto, os buracos negros estelares também podem possuir um disco de acreção. Quando uma das duas estrelas morre, a outra é arrastada junto em sua queda, num cenário fatal que, no entanto, não é nada raro no universo. A formação desse disco de acreção gera luz na forma de raios X. Por causa do atrito, o material se aquece até atingir vários milhões, ou até dezenas de milhões de graus. São temperaturas imensas, absolutamente colossais. E são exatamente as temperaturas necessárias para produzir raios X, uma luz extremamente energética que exige condições radicalmente extremas. A emissão de raios X é uma das formas mais elevadas de radiação eletromagnética.
A radiação eletromagnética corresponde a todas as formas de luz que conhecemos. A luz que vemos no dia a dia faz parte do espectro visível. Esta parte do espectro é formada por todas as cores que conseguimos enxergar com nossos próprios olhos. O sol amarelo no céu, a grama verde, a terra marrom, as paredes bege. Tudo isso que vemos faz parte do espectro visível da luz. A luz é uma onda eletromagnética. Portanto, o que enxergamos são, na verdade, ondas eletromagnéticas. Mas nossos olhos só são capazes de captar uma pequena fração dessas ondas. E é exatamente isso que chamamos de parte visível do espectro. Existem outras partes desse espectro que simplesmente não conseguimos ver. O infravermelho, por exemplo. Nossos olhos não têm a capacidade de observar o mundo nessa faixa. Nesse mesmo espectro, encontramos também as ondas de rádio, as micro-ondas, os ultravioletas, os raios gama e até os raios X. E tudo isso depende da energia da onda eletromagnética. Mais especificamente, das partículas de luz conhecidas como fótons. Os raios X são uma forma de luz de altíssima energia. E as energias mais elevadas em um disco de acreção ao redor de um buraco negro ocorrem justamente no centro, nas regiões mais internas do disco, onde a energia e a gravidade atingem seus valores máximos. Os raios X são, portanto, uma onda eletromagnética. São luz. Só que não é a luz que vemos no nosso dia a dia. É uma luz muito mais energética, gerada nos discos de acreção pela intensa fricção entre a matéria e o buraco negro. Temperaturas extremas dominam esse ambiente, e essa luz é emitida em todas as direções. Podemos detectá-la aqui da Terra, quando focamos nossa atenção nesses objetos. Seja um buraco negro com uma estrela companheira, seja um buraco negro supermassivo no centro de uma galáxia. O gás que cai em direção ao buraco negro, a milhões de graus, emite raios X que captamos com o telescópio espacial XMM Newton, desenvolvido especialmente para detectar emissões de raios X no universo. O XMM Newton é um telescópio espacial desenvolvido pela Agência Espacial Europeia e está em órbita neste exato momento. Ele observa nosso universo em raios X, permitindo identificar fontes dessa radiação. E quando uma dessas fontes é detectada, há grandes chances de que seja um buraco negro. Ou melhor, o disco de acreção de um buraco negro. O telescópio foi projetado de forma a coletar apenas os fótons mais energéticos, correspondentes exatamente aos raios X. Com ele, detectamos apenas as zonas de acreção mais quentes do universo, com temperaturas entre 1 e 100 milhões de graus Celsius. Assim, com os raios X, enxergamos essencialmente o centro, as regiões mais próximas do buraco negro. Vemos os discos de acreção, mas também as zonas onde o gás está extremamente quente, lugares onde estrelas se formam ou no interior de aglomerados de galáxias. Existe também o XRISM, outro poderoso telescópio de raios X desenvolvido fora da Agência Espacial Europeia. Graças a esses instrumentos incríveis, conseguimos aprender muito mais sobre os discos de acreção e obter informações valiosas sobre os buracos negros. Um dos parâmetros mais importantes é a massa do buraco negro. Outro parâmetro fundamental é o spin do buraco negro, ou seja, a velocidade com que ele gira. E por meio de estudos complementares, conseguimos montar uma lista detalhada das características de um buraco negro. Mas mesmo assim, ainda nos faltam respostas, especialmente quando se trata dos buracos negros supermassivos. Precisamos observar mais longe, com uma precisão ainda maior. E a Agência Espacial Europeia tem plena consciência disso. É exatamente por essa razão que, em colaboração com a Agência Espacial Japonesa, está sendo desenvolvido um novo e revolucionário telescópio espacial de raio-x, ainda mais poderoso que todos os anteriores. Estamos falando da missão Athena. A missão Athena é uma das grandes missões da ESA. Ela é semelhante ao XRISM, mas muito maior e mais avançada. Athena será um verdadeiro observatório do universo no domínio dos raios-x, capaz de observar o cosmos em seu estado mais quente e mais energético, com uma sensibilidade muito superior ao XMM Newton e com uma capacidade muito maior de separar a luz em suas diferentes cores. É um telescópio extremamente sensível, equipado com enormes espelhos. Isso significa que será possível olhar incrivelmente longe no universo, o que equivale a viajar pelo tempo em direção ao passado. A ideia é que Athena seja muito mais sensível a objetos luminosos,
podendo assim detectar buracos negros rodeados por discos de acreção a distâncias muito maiores, alcançando épocas em que o universo ainda era extremamente jovem. A dificuldade reside, claro, no fato de que a luz é muito tênue nessas distâncias. Nos comprimentos de onda mais deslocados para o vermelho, acredita-se que as massas dos buracos negros eram menores. Se a massa dos buracos negros é menor a distâncias maiores, isso pode significar que eles cresceram ao longo de toda a história do universo. O objetivo desse novo telescópio será, portanto, responder às seguintes perguntas fascinantes. O que acontece nas proximidades de um buraco negro? Como crescem os buracos negros supermassivos? Como se formam as estruturas em grande escala? Ou seja, o que constitui os aglomerados de galáxias e muito mais. E qual seria a ligação entre a formação dessas duas entidades? Para isso, precisaremos enxergar ainda mais longe no universo. É preciso ser ainda mais preciso, e é exatamente essa a proposta desse novo telescópio extraordinário. A ideia é lançá-lo no final dos anos 2030 e, com um pouco de sorte, é possível que ele funcione ao mesmo tempo que o XMM Newton, permitindo comparar as duas missões e interpretar melhor os dados provenientes de Atena, cruzando-os com os do XMM Newton. Mas existe um fenômeno igualmente fascinante associado aos buracos negros: os jatos relativísticos. Certos buracos negros podem emitir partículas extremamente energéticas na forma de jatos de plasma. Chamamos de relativísticos porque eles viajam a quase a velocidade da luz, ou seja, próximo de 1 bilhão de quilômetros por hora. O termo relativístico se refere, portanto, à sua velocidade extraordinariamente elevada. E para ser completamente honesto, ainda não sabemos exatamente como esses jatos são emitidos. Acredita-se que existe uma relação com o disco de acreção ou com a rotação extremamente rápida do buraco negro. E, por enquanto, o mecanismo exato ainda é um mistério. Quando esses jatos são emitidos, podemos observá-los aqui da Terra através dos nossos telescópios de raios-x. E é assim que vamos descobrindo cada vez mais sobre os buracos negros. Os buracos negros supermassivos podem de fato emitir jatos relativísticos, e os detectamos graças aos raios-x, já que produzem luz em altíssima energia. Os jatos relativísticos são um fenômeno sobre o qual ainda sabemos muito pouco, especialmente sobre como se desencadeiam. Sabemos apenas que eles existem. Falamos de algo relativístico quando nos referimos a velocidades próximas à velocidade da luz, e não apenas no caso dos jatos. Um jato é, portanto, um fluxo de partículas, perpendicular ao disco de acreção. Partículas se movendo em velocidades próximas à da luz, parte dessa matéria presente no disco. Antes de cruzar o ponto de não retorno, pode ser ejetada em uma direção perpendicular ao plano do disco, formando um jato de matéria. Esse fluxo de partículas que emerge das regiões centrais ao redor do buraco negro é lançado a velocidades fulminantes, atingindo quase 1 bilhão de quilômetros por hora, atravessando o espaço intergaláctico por milhões ou bilhões de anos-luz. E, às vezes, podemos observá-los daqui da Terra. Como eles são acelerados? Não sabemos. Sabemos que a velocidade do jato parece extrair sua energia da rotação do disco de acreção. Deve, portanto, ter relação com o disco de acreção, mas ainda estamos perplexos, sem uma resposta definitiva. Esses fenômenos são espetaculares de se observar, mas na realidade, ainda sabemos muito pouco sobre eles. A observação dos buracos negros nunca deixará de nos impressionar. Uma das perguntas que podemos nos fazer é: para que serve tudo isso? Por que insistimos em querer compreender os buracos negros quando à primeira vista parecem simplesmente incompreensíveis? Bem, na verdade, os buracos negros funcionam como laboratórios em escala natural. Eles nos permitem testar teorias e expandir os limites do nosso entendimento atual do universo. E foi justamente por sua existência que conseguimos consolidar a teoria da relatividade geral. Até hoje, é essa teoria de Einstein a mais sólida e enraizada na física. É uma teoria que nunca foi refutada até os dias de hoje. E se alguém um dia conseguir, certamente terá merecido o prêmio Nobel, porque esse indivíduo terá provavelmente descoberto uma teoria que unifica todas as forças fundamentais do universo, capaz de explicar absolutamente tudo, talvez. É justamente o que chamamos de teoria do tudo, um dos maiores enigmas da ciência moderna. Existem ainda outros tipos de buracos negros. Há os buracos negros intermediários e os buracos negros primordiais, e esses são extremamente fascinantes de se estudar. São esses buracos negros, se existirem,
que poderiam nos revelar informações imensas sobre os primórdios do nosso universo, pois, na verdade, estariam diretamente ligados ao nascimento do universo. Tudo isso aconteceu há mais de 13 bilhões de anos. Estaríamos falando dos buracos negros mais antigos do universo, se é que eles ainda existem. Mas o que são, de verdade, esses buracos negros? É possível que os buracos negros primordiais sejam, na verdade, buracos negros supermassivos, já que existe um ponto em comum muito intrigante entre eles. Para que os buracos negros supermassivos sejam tão enormes e tão massivos, eles necessariamente precisaram se formar há muito, muito tempo. Talvez até mesmo no início do nosso universo. E se for esse o caso, então é possível que os buracos negros primordiais sejam exatamente os buracos negros supermassivos que conhecemos hoje. Como o próprio nome indica, os buracos negros primordiais têm sua origem no universo primordial, ou seja, em seu começo, há cerca de 13 bilhões de anos. Acredita-se que esses buracos negros podem ter existido nos primórdios do universo e influenciado tudo o que veio depois, incluindo a formação das galáxias. Para que esses buracos negros existissem, estima-se que eles teriam sido causados por flutuações quânticas nas densidades de matéria, ou seja, variações sutilíssimas de densidade que ocorreram quando o universo era extremamente pequeno. As regiões de alta densidade teriam colapsado sobre si mesmas, dando origem à formação de pequenos buracos negros, os chamados buracos negros primordiais. Com o tempo, esses buracos negros poderiam ter crescido, originando os buracos negros que conhecemos hoje. Seu tamanho e sua massa iniciais deviam ser incrivelmente pequenos, da ordem da massa de Planck, ou seja, a menor massa possível. Buracos negros com cerca de 1/10 de bilionésimo de quilograma. É evidente que esses buracos negros são altamente hipotéticos. Algumas teorias os admitem, mas eles jamais foram provados experimentalmente ou observados diretamente. Por enquanto, simplesmente não sabemos. Mas afinal, se nos aproximássemos de um buraco negro, o que veríamos? Imagine que um foguete decola de Cabo Canaveral, na Flórida. Ele sobe pelos céus até desaparecer completamente de vista, acelerando a uma fração elevada da velocidade da luz e desacelerando na segunda parte da viagem, chegaríamos às proximidades de um buraco negro em apenas alguns anos. Para a Terra, essa viagem poderia ter durado milhares de anos. Ao se aproximar de um buraco negro, não se sente nada de especial, exceto o calor intenso que pode ser sentido caso o buraco negro possua um disco de acreção. Quanto mais perto, maior o calor, e mais rapidamente somos arrastados para dentro desse disco, e passamos a girar cada vez mais rápido ao redor do buraco negro. Nesse ponto, já estaríamos mortos há muito tempo. O corpo humano não resistiria a tamanha temperatura e seria instantaneamente transformado em gás, assim como qualquer outra forma de matéria. Mas vamos imaginar que conseguimos resistir. Imagine que você está caindo em direção a um buraco negro. Você carrega energia gravitacional e momento angular, ou seja, uma rotação. É preciso se livrar disso. Assim, ao entrar no disco de acreção, você colide com todo tipo de partículas, poeira, gás e muito mais. Você sofre o efeito da fricção e da viscosidade dentro desse disco de acreção, e então, progressivamente, você é engolido pelo buraco negro, à medida que nos aproximamos do horizonte de eventos, a fronteira entre o interior e o exterior de um buraco negro. Algo extraordinário começa a acontecer. Sem nem percebermos, o tempo começa a desacelerar ao nosso redor. O tempo passa mais devagar. Os ponteiros do nosso relógio pareceriam girar normalmente, mas na realidade, cada segundo levaria cada vez mais tempo para passar. Imagine um astronauta se aproximando de um buraco negro. Ele provavelmente já teria morrido por outros motivos antes disso, mas vamos supor que ele sobreviveu até aqui. Ao se aproximar do horizonte de eventos, nós, observando de longe, o veríamos desacelerar cada vez mais, até parecer completamente imóvel. Por quê? Porque, como já mencionamos, a luz que se aproxima do horizonte de eventos não consegue mais nos alcançar. Os fótons simplesmente não conseguem escapar, pois para isso precisariam viajar mais rápido do que a própria luz. Toda a luz refletida pelo astronauta, que é justamente como enxergamos qualquer coisa ao nosso redor, deixaria de nos chegar. Ele pareceria congelado no tempo e, eventualmente, desapareceria completamente. Quanto mais nos aproximamos, mais o buraco negro parece recuar. É uma ilusão de ótica, pois na verdade estamos cada vez mais perto, até que entramos.
E nesse momento, não há retorno possível. O buraco negro nos capturou e estamos presos para sempre. Dependendo da massa e do tamanho do buraco negro, nossa queda será mais ou menos longa. Se for um buraco negro menor, com pouca massa, os efeitos de maré já teriam transformado nosso corpo em algo semelhante a um espaguete. Mas, se for maior, ainda nos resta algum tempo. Continuamos caindo por vários minutos. Em determinado momento, suficientemente próximos do centro, chegaria o nosso fim. O espaço-tempo estaria tão deformado que não seria apenas o tempo desacelerando. O próprio espaço estaria mudando. Seríamos esticados em uma longuíssima trilha de matéria. Não sobreviveríamos. Nenhum material conhecido poderia resistir a forças tão colossais. A gravidade se torna tão intensa que avançar apenas 1 centímetro já representa uma diferença gravitacional enorme. Aqui na Terra, mal percebemos que a gravidade é ligeiramente menor no alto do que embaixo. Mas dentro de um buraco negro, alguns milímetros já fazem uma diferença absurda. É improvável que a humanidade desenvolva algum dia um material capaz de resistir a esse tipo de força. No fim, nossa morte dependeria do tipo de buraco negro. Para os buracos negros estelares, os menores, o fim chegaria rapidamente. Já para os buracos negros supermassivos, teríamos um pouco mais de tempo, pois levaríamos mais para alcançar o centro. Para tentar detectar buracos negros, os cientistas os observam através de raios-x. Quando um buraco negro possui um disco de acreção, podemos observar aquele famoso halo de matéria ao seu redor. Veremos então essa luz extremamente poderosa emitida pelo disco de acreção que gira em torno do buraco negro. Mas e quando não há matéria girando ao redor do buraco negro? Como fazemos para detectá-lo? Muitos buracos negros estão como que adormecidos, pois não possuem matéria suficiente nas proximidades naquele momento. Esses simplesmente não conseguimos enxergar quando apontamos nossos telescópios em sua direção. Só conseguimos perceber o efeito gravitacional que exercem sobre as estrelas vizinhas. Na verdade, é perfeitamente possível que um buraco negro não possua nenhum disco de acreção. Se houver pouca ou nenhuma matéria, como gás ou poeira, nas proximidades do buraco negro, então nenhum disco de acreção será observado. Acredita-se que deve existir um número considerável de buracos negros, resultantes da evolução de estrelas massivas, que simplesmente não conseguimos detectar. Porque se essa estrela estava isolada, provavelmente não havia matéria suficiente ao seu redor para formar um disco de acreção capaz de emitir raios-x. Esses buracos negros podem existir, mas permanecem invisíveis para as técnicas de detecção convencionais. Mas não há motivo para preocupação, pois existem outros métodos. Podemos tentar detectá-los observando o ambiente ao seu redor. E foi exatamente isso que fizemos com o buraco negro Sagitários, a estrela localizado no centro da nossa galáxia, a Via Láctea. Nossa própria galáxia abriga um buraco negro central. Sabemos disso porque as estrelas muito próximas do centro galáctico orbitam de uma maneira que trai a presença de um buraco negro. E podemos calcular, a partir das equações de Kepler, a massa desse objeto, que frequentemente corresponde a vários milhões de massas solares. Mesmo sem vê-lo diretamente, essas estrelas orbitam o nada, o absoluto nada, e ainda assim conseguimos determinar a massa desse nada. Portanto, um dos métodos consiste em observar o ambiente de um buraco negro e a influência que ele exerce sobre os astros próximos. Se observarmos o movimento incomum de uma estrela orbitando algo que parece completamente invisível, podemos concluir que há um buraco negro ali. O outro método de detecção é através das lentes gravitacionais, e esse é um pouco mais complexo. No espaço, os raios de luz se deslocam sempre em linha reta. O GPS da luz tem apenas uma única instrução: seguir em frente. Não há curva à direita daqui a 500 metros, nem segunda saída no próximo retorno. A luz só pode seguir em linha reta. Porém, no espaço-tempo, quando você segue em linha reta, encontra pelo caminho montanhas, colinas e até vales, e continua seguindo em frente mesmo assim. Se você caminhasse em linha reta pela superfície da Terra, mesmo sobre a água, e desse uma volta completa ao redor do planeta, do seu ponto de vista, teria sempre seguido em frente. Mas de uma perspectiva exterior, você teria simplesmente traçado um círculo. É exatamente assim com o espaço, tempo e a luz. A luz sempre segue em linha reta, mas acompanha as curvaturas do espaço-tempo sem sequer perceber. E como já sabemos, um buraco negro curva o espaço-tempo de forma dramática.
Quando a luz chega a essa curvatura, ela segue e percorre o caminho mais curto possível. Os raios de luz são desviados, e é exatamente isso que cria o miragem gravitacional. Esse é mais um fenômeno previsto pela teoria da relatividade geral de Albert Einstein. Ele oferece um método indireto para identificar buracos negros e outros objetos de massa extraordinária. Objetos massivos, como os buracos negros, desviam os raios de luz provenientes de fontes ainda mais distantes. Isso cria uma distorção da luz, e o objeto massivo passa a agir como uma lente gigantesca. Assim, a partir da Terra, podemos observar fenômenos verdadeiramente perturbadores. Se uma galáxia estiver atrás de um buraco negro, parece lógico supor que não a veremos, já que ela estaria escondida por ele. Mas a realidade é outra. Como a galáxia é uma fonte de luz e o buraco negro desvia essa luz, a imagem da galáxia não é bloqueada. Ela aparece, mas com uma forma completamente diferente. Às vezes duplicada, às vezes cortada, às vezes esticada como um filamento. Vemos a galáxia, mas jamais com sua forma verdadeira. Foi graças ao fenômeno da lente gravitacional que conseguimos observar objetos extremamente distantes. Objetos massivos foram usados como lentes naturais para enxergar galáxias e aglomerados galácticos que, de outra forma, seriam invisíveis. E, recentemente, uma nova técnica foi descoberta para detectar fenômenos diretamente ligados aos buracos negros. Mas antes, vamos mergulhar no interior desses monstros cósmicos. Desde o início, falamos dos buracos negros de forma geral, sem abordar o que há de mais fascinante, o que eles escondem. O que acontece no centro exato de um buraco negro? Esse ponto central é chamado de singularidade. Em relação à nossa compreensão do universo, esse é o ponto mais obscuro que conhecemos. O único que, se compreendido, nos permitiria explicar uma infinidade de coisas sobre o cosmos, incluindo o seu próprio nascimento. O ponto central do buraco negro é para onde toda a matéria converge. Tudo que cai num buraco negro se dirige inevitavelmente para esse ponto. Disse que ali dentro, tudo é infinito. A relatividade geral prevê que, além do horizonte de eventos, toda a matéria se acumula num único ponto, numa singularidade de densidade infinita e gravidade infinita. Sem superfície, sem volume. Um ponto. Literalmente um ponto. E como se pode imaginar, todas as equações da física simplesmente desmoronam diante de grandezas assim. Isso é teórico, e a verdade é que ninguém sabe o que realmente acontece lá dentro. As matemáticas da relatividade geral são incapazes de explicar esse ponto, e toda a nossa compreensão da física parece entrar em colapso ali. É o lugar onde o infinitamente grande mergulha e converge para o infinitamente pequeno. Onde a relatividade geral, a teoria mais magnífica da física, encontra o mundo do muito pequeno, o mundo da mecânica quântica. Conciliar esse ponto com a mecânica quântica, levando em conta as teorias da relatividade geral, é exatamente o que os físicos tentam desesperadamente descobrir. A singularidade é uma das grandes questões em aberto de toda a física. Esta é uma das razões pelas quais os cientistas buscam uma teoria capaz de explicar tudo isso. Uma teoria que pudesse explicar absolutamente tudo. A teoria do tudo. Os buracos negros são fonte de tantos mistérios que se tornam uma verdadeira obsessão. Queremos saber o que eles escondem, mas não conseguimos chegar lá. Os buracos negros confirmam, na prática, a validade de uma famosa teoria, a relatividade geral de Einstein. Mas também confirmam que essa teoria é incompleta. Falta uma peça, e essa peça ninguém encontra. Einstein tentou, Hawking tentou, Witten tentou, e ainda assim, ninguém conseguiu. Um fenômeno extremamente fascinante, que certamente vai revolucionar a física e nossa compreensão do universo nos próximos anos, são as ondas gravitacionais. E essas ondas são detectadas quando, por exemplo, dois buracos negros se fundem. O que torna esse campo de estudo ainda mais emocionante é a possibilidade de observar diretamente esses eventos cósmicos extraordinários. O que se busca agora é uma equação capaz de descrever todo o nosso universo. Imagine uma teoria que explique absolutamente tudo. Essa é a famosa teoria do tudo, um conceito tão grandioso quanto misterioso, que promete transformar para sempre a maneira como entendemos a realidade.